Essa apresentação da disciplina de seminário temático 3, na linha de formação específica 3, do curso de Administração Pública, da Faculdade de Educação à Distância da UFGD. O tema é sobre novas reflexões sobre a administração pública, professor André e doutor William, e as alunas Marcela e Simone. Passando a introdução do trabalho, nós vemos que transformações nas áreas de tecnologia, economia e mudanças estruturais na sociedade associadas ao aumento populacional e longevidade acabam que impactando na gestão da coisa pública. E o acompanhamento social da atuação estatal, ele acaba gerando a maior cobrança, o que possibilita ao Estado diagnosticar as políticas públicas, estabelecer um planejamento estratégico e também avaliar os serviços públicos prestados. Próximo. Mas por que essa inovação da administração pública? Porque atualmente há uma maior fiscalização do cidadão, e essa fiscalização ela acaba por gerar mais eficiência, menos custos, estruturas mais enxutas, maior agilidade na prestação dos serviços, maior transparência e atitudes mais democráticas por parte do gestor público. Esse trabalho ele foi construído a partir de referências dos livros do nosso curso e também artigos científicos nacionais. Ele está dividido em 4 capítulos e o objetivo é refletir sobre os temas contemporâneos. Passando para o capítulo 1, nós tratamos sobre as características e diferenças entre os principais tipos de previdência no Brasil. As origens na previdência brasileira estão na luta do trabalhador, lutas sociais e também luta por condições dignas de trabalho. O termo assistência ele foi utilizado por todas as constituições federais. No entanto, o marco legal da Previdência se deu com a Lei Eloy Chaves, em 1923, com a criação das caixas de aposentadoria e pensões. Mas os trabalhadores eles foram contemplados de uma maneira mais ampla somente com a Constituição de 88, que também estendeu a contribuintes que não necessariamente estejam trabalhando. Pode ser na condição de contribuinte individual, por exemplo. E quais as situações em que esse contribuinte vai estar amparado? Enfermidades, maternidade, pensões por óbito, aposentadoria, invalidez, salário-família, auxílio-reclusão e o seguro-desemprego. E a Previdência, ela tá dividida em regime principal e complementar. O principal, ele tem por característica ser obrigatório, a contribuição ela vai variar de acordo com o salário do contribuinte, há um prazo de carência para ter acesso aos benefícios, existe um teto máximo de contribuição, o resgate ele não pode ser antecipado, o cumprimento de requisitos é exigido para ter acesso aos benefícios. Existe também o caráter solidário, onde os que estão ativos pagam os salários inativos, e ele também não pode ser resgatado de uma só vez. Ele é dividido em público e privado. O público é o regime dos servidores públicos, também conhecido como regime próprio de previdência social, e ele é administrado pelos entes federados. E o privado, o regime geral de previdência social, é administrado pelo INSS e se estende aos demais empregados. O regime complementar ele foi criado no intuito de poder guardar além do teto obrigatório do INSS. Esse valor ele vai ser investido no mercado financeiro, administrado por instituições especializadas, regulado pela CESUP, e o capital ele é próprio do contribuinte. O valor também pode ser escolhido pelo contribuinte, o resgate pode ser de forma parcial, total ou antecipado, e ele não tem um teto máximo. Ele é dividido em oficial ou privado, o oficial dos servidores públicos e o privado é dividido entre entidades abertas e fechadas. As abertas são destinadas a todo e qualquer cidadão e as fechadas é de algumas empresas específicas. Então nós vemos que essas transformações sociais, principalmente relacionadas à expectativa de vida do cidadão, fez com que o Estado incentivasse a contratação de previdência complementar. Um exemplo disso é a Lei 2.618 de 2012, onde houve a estipulação do teto de contribuição do servidor público atrelado ao INSS. Então, se o servidor público ele ganha além do teto e ele quer
contribuir com esse valor, ele precisa contratar uma previdência complementar. Então, nesse contexto, o cidadão ele precisa buscar a melhor maneira de planejar o futuro nesse momento em que há tantas mudanças em relação à previdência. O capítulo 2, a gente buscou identificar as falhas e as possibilidades de melhoria na infraestrutura de transporte. A evolução do comércio ela está diretamente ligada à evolução dos meios de transporte. Porque sem a evolução dos meios de transporte, não teria como transportar as cargas de um local para outro. Os fluxos mundiais de comércio eles são dinâmicos, eles se renovam constantemente. Isso faz com que exija dos países uma infraestrutura de transporte eficiente, competitiva em toda a cadeia produtiva. E o Brasil? Como o Brasil está em relação à sua infraestrutura de trabalho? O Brasil ele sofre com a precariedade, ele sofre com a defasagem dos meios de transporte e, principalmente, ele tem uma dependência do transporte rodoviário. Falta investimentos para mudar esse quadro. Quais são as consequências disso? Isso eleva o custo de produção, afeta a competitividade brasileira frente ao mercado internacional, mas há algumas oportunidades que o Brasil tem que ele pode aproveitar para melhorar esse quadro. São elas, as dimensões continentais, ele é um país geograficamente grande, ele tem uma boa malha fluvial, ele tem uma costa brasileira muito grande e ele precisa aproveitar essas oportunidades para diversificar sua infraestrutura, para investir em outros tipos de modais. Só que esses investimentos eles têm que ser a longo prazo e eles exigem recursos tanto públicos quanto privados. Pode continuar, Marcela. No capítulo 3, nós tratamos sobre a aplicação de ferramentas de governança corporativa em empresas estatais. Houve uma onda de privatização nos anos 80 e 90, onde a grande justificativa para essa privatização do Estado. Né? Então, nós vimos que, apesar dessa onda de privatização, atualmente as estatais elas ainda têm uma grande significância e representatividade mundial, porque elas têm uma grande representação em investimentos e também no âmbito de empregos. As características das empresas estatais brasileiras são que elas fazem parte da administração pública indireta. Elas podem se dar como empresas públicas que têm o capital todo público ou então sob a sociedade de economia mista, onde o capital é meio a meio. Elas são regidas, então, pelo direito civil. E existe a Lei 13.303, que foi promulgada em 2016, que é um verdadeiro estatuto das empresas estatais. Essas estatais, elas representam o Estado no domínio econômico, e isso acaba influenciando dimensões sociais, econômicas e políticas. Só que, infelizmente, a interferência política acaba por descaracterizar os propósitos e desviar os objetivos sociais dessas empresas, dessas estatais. E como que a prática da governança corporativa pode ajudar nesse sentido? Dando uma maior transparência e possibilidade de controle e evitando, assim, a prática de condutas ilícitas. Próximo. Mas o que é essa governança corporativa? Segundo o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, é um verdadeiro sistema de organizações são dirigidas, da forma que essas organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo a relação com os diversos stakeholders. E esse sistema ele vai impactar diretamente na tomada de decisão. Mas alguns autores dizem que essa governança ela acaba sendo complexa nas estatais. Por quê? Principalmente pela dificuldade de estabelecer indicadores de desempenho, pela disputa dos stakeholders, influência política, pouca autonomia dos administradores estatais, a fiscalização dos órgãos internos, o poder dos empregados estatais acabam que tornando essa governança complexa.
E qual que é a importância, então, da governança corporativa? Principalmente para evitar práticas nocivas, como o nepotismo, e também para aumentar a confiança dos investidores. Essa confiança, ela é muito importante, até porque qual que é o impacto, né? Como que a gente faz para aumentar? Qual que são as atitudes que o gestor público precisa tomar para que haja aumento dessa confiança, principalmente do cidadão nas estatais? Por exemplo, a transparência na atuação, com a publicidade das informações, os canais de atendimento ao usuário, retomando as demandas e dando resposta aos questionamentos, e também informações claras. Então, assim, a adoção dessas práticas de governança corporativa, elas tendem a tornar as estatais mais eficientes, possibilitam a profissionalização dos processos de escolha executivos e conselheiros, evita interesses políticos, diminui a interferência estatal, amplia a transparência, combate práticas ilícitas e antiéticas e pode resgatar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas. O capítulo 4, ele trata dos sistemas de informação do setor público. Quais são os principais problemas causados pela falta de sistemas de informação do setor público? Não é de hoje que os sistemas de informação eles são considerados importantes ferramentas de apoio. No setor público, eles servem como subsídios para o gestor público para as políticas públicas, desde a implementação, do planejamento, da implementação e do controle. Através deles, é possível identificar os problemas, as áreas críticas a serem enfrentadas, os fatores que os influenciam, efeitos sobre os diferentes grupos sociais, possibilita a participação da sociedade, promove a inovação de processos e serviços. E a falta dos sistemas, quais problemas eles geram? Bom, eles afetam o processo de decisão, porque o gestor muitas vezes tem que lidar com dados redundantes, ou dados imprecisos, afeta a qualidade da prestação de serviço, porque ela se torna uma qualidade questionável, aumenta os custos, aumenta o tempo de obtenção de informações, duplica esforços, causa desperdício de recursos públicos, inviabiliza o acompanhamento das políticas públicas, aumenta a insatisfação dos clientes, os cidadãos, causa dificuldades na implementação de inovações e estimula a corrupção. Partindo para as considerações finais. Os avanços tecnológicos nas áreas de tecnologia, economia e logística, somado ao aumento populacional e à longevidade, eles afetam tanto a gestão das organizações quanto a vida das pessoas. Muitas vezes geram problemas. Que problemas seriam isso? Precariedade e defasagem da infraestrutura de logística, pois exige mais dos meios de transportes, elevação dos custos de produção, diminuição dos lucros e da competitividade das empresas, crescente demanda por serviços previdenciários, porque aumenta o número de pessoas que precisam desses benefícios. E como o Estado tem que agir? O Estado precisa agir. Ele precisa buscar novas formas de subsidiar os investimentos logísticos. Ele precisa reestruturar a previdência social para atender essa crescente demanda. Ele tem que incentivar a adesão de cidadãos à previdência complementar. E ele conta com 3 fatores, com 3 aspectos, 3 apoios nesse processo. O primeiro é o sistema de informação, porque permite mapear demandas, gera subsídios para tomada de decisão. O segundo é o planejamento estratégico, porque permite a programação dos investimentos. E o terceiro são as ferramentas de governança, porque elas fornecem meios de fortalecer as boas práticas de gestão, a fim de propiciar a melhoria dos processos, a transparência dos atos e a eficiência da gestão pública.